E acabou a 7ª temporada de Game of Thrones. Dessa vez eu vou ter que comentar sozinho aqui no canal. Alexandre Calari, meu colega dessa série, não terminou de assistir, então eu quero falar, porque eu estou com um episódio fresco na cabeça. Vamos lá, a temporada começou maneira, até gostei. Antes de uma coisa, se você quer saber o que eu achei das temporadas anteriores, estão linkadas aqui, beleza? Tem aqui no canal um vídeo sobre a 4ª temporada e um sobre a 5ª e a 6ª temporada juntos. Antes disso, a gente gravou em podcast, e aí já tá lá no nosso site, um conteúdo mais antigo que a gente produzia. Se tiver interesse, vai estar linkado também aí pra vocês na descrição, beleza? Agora a 7ª temporada. Eu acho que a 7ª começou até que divertida. Eu percebo que mudou um pouco o tom da série. Lá na 5ª e na 6ª temporada já ficou bem claro que ela tem uma pegada mais comercial, diferente de como era até a 4ª, que era uma série mais subversiva, né, que buscava inverter os clichês, surpreender a gente por uma subversão de fórmulas e tal. E da 5ª pra frente ela começou a cair em não digo autorreferências, mas usar suas próprias soluções novamente para tentar causar o mesmo impacto de antes, só que sem muito sucesso, e apelar para resoluções muito massa velho, coisa que não tinha também antes. Então eu já vi que Game of Thrones tinha dado essa mudada, mas tudo bem, achei a 6ª temporada muito divertida, e a 7ª começou entregando muita coisa que a gente queria ver. Então eu achei muito legal aquela guerra do primeiro ataque da Daenerys contra os Lannisters, que ela chega com os Dothraki e com um dos seus dragões, botando terror. Aquele episódio eu vibrei, se não me engano foi o 4º episódio, eu achei muito legal. O primeiro encontro da Daenerys com o Jon Snow, aquele crossover, eu também achei maneiríssimo. Então começou empolgante. Só que aí chegou o 6º episódio, que vocês viram o que eu achei já falei aqui no canal, link aqui pra vocês. Eu achei que no 6º episódio deu uma queda absurda de qualidade. Começou um roteiro super barato, com soluções pífias, e o 7º episódio, apesar de ter redimido um pouco a série, ela pra mim terminou de uma qualidade mediana. Apesar de ter feito isso, de redimir um pouco, ainda foi bem ruim com o padrão das demais temporadas. Então a 7ª pra mim é a pior temporada até agora. Vamos lá, vamos começar do tal do plano do Jon Snow. Vou responder algumas coisas que muita gente perguntou no meu outro vídeo. Por que você achou o plano do Jon Snow tão horrível assim? E por que isso foi um roteiro tão tosco? Porque eu achei, um roteiro tão tosco. Essa é a minha opinião, viu, galera? Não sou dono da verdade nem nada, e também não sou crítico, não. Sou só fã e também não li os livros. Então, esse negócio de que, eu li só o primeiro. Esse negócio de que, você tem que entender que não é o livro, que isso é uma série. Eu entendo isso plenamente. Então não é esse a questão. Mas você tem um personagem, não foi o plano do Jon, na verdade foi o plano do Tyrion, né? Que dá a ideia de ir buscar um zumbi pra mostrar pra Cersei. A Cersei é pro Jon Snow a pior pessoa do mundo. Ela é responsável pela morte do pai dele, pela morte do irmão, pela morte da madrasta e por levar o Winterfell à ruína, por entregar o Winterfell aos Boltons, a tirar tudo que ele amava. Acabou com a raça dele. Pegou o Westeros, tomou tudo, fudeu tudo com o Jon Snow. É uma péssima pessoa, a pessoa que ele teoricamente mais odeia, certo? Errado, porque ele topa fazer isso aí. Não, vamos pegar realmente um zumbi do outro lado do mundo e vamos convencer essa maluca a tentar me ajudar. A maluca que já me fudeu de todas as formas possíveis, agora talvez ela tope me ajudar. Óbvio que não. E ainda mais se você levar em consideração a distância, porque a Pedra do Dragão é longe da muralha. Se você levar, a guerra estava rolando, se você vai levar em consideração que tem uma guerra acontecendo e você tem que cruzar o continente de novo, de volta, pra ir do outro lado da muralha e ainda tentar achar zumbi, sabe-se lá Deus quando, porque você não sabe se você vai achar rapidão. Então, com a guerra rolando, com todos esses acontecimentos ali latentes, esse é um plano que não faz o menor sentido. Ainda mais da maneira como foi executada. E o próprio Rei do Norte, sendo que ele tinha um acampamento lá em Winterfell, todos os seus vassalos estavam lá com seus soldados esperando ele voltar, e ele não voltava, sequer mandou um corvo avisando para onde ia nem nada. Então não fazia o menor sentido ele ir. E aí ele vai com alguns poucos guerreiros, mas não leva um cavalo, não leva um equipamento decente, uma carroça,
um meio de carregar o zumbi, um caixão, alguma coisa. Não leva uma gaiola de corvos. Em outras cenas de Game of Thrones, de outros episódios, você vê expedições além da muralha levando tudo isso, levando guarnições. Os caras nem isso tinha, cara. Então você percebe como o roteiro já começou a desconsiderar, tipo, esse lance. Não precisa ser coerente, não precisamos prezar pelos detalhes. O que importa é a luta, o que importa é a cena de ação, é o massaveísmo. Vamos que a galera não vai se importar. Errado, ainda tem fãs que se importam, porque Game of Thrones começou dessa forma, prezando pelos detalhes e pela coerência, e agora não tem mais. A hora que deu merda, porque obviamente ia dar merda, se tivesse corvo, se tivesse cavalo, né? Era só dali mesmo, já saiu o corvo. Não teria que ficar voltando um cara correndo. Quanto tempo aquele maluco daquele Gendry correu? E aí começa mais incoerências temporais, que eu não consigo ignorar. Eu acho que isso mostra que os roteiristas não estão afim de fazer algo mais elaborado, porque o cara corre um puta tempo até a muralha, ele chega lá e os caras escrevem uma mensagem, amarra na perna de um pássaro, esse pássaro voa, atravessa a porra do continente inteiro, chega no lugar, a mulher lê, já tá pronta pra sair de novo, já monta no dragão, volta tudo isso. A mulher nunca viajou para além do norte, lá pro norte, nunca. Ela nunca foi para aquela região. Imagina que o território que eles estão de selvagens é do tamanho da Sibéria, por exemplo. E, por exemplo, não, é maior do que aquilo. E ela a extensão da muralha é uma extensão muito grande também. E ela já chega e já acha os caras muito rapidão também. Na verdade a gente não tem noção, muita gente falou, você não sabe quanto tempo ela ficou procurando. Mas gente, mesmo se ela ficou muito tempo ou achou logo de cara, as duas coisas são horríveis. Porque se ela ficou muito tempo, como é que aquela situação perdurou por tanto tempo? Como é que os caras ficaram cercados com um monte de zumbi sangue nos olhos, esperando pra atacar tanto tempo, entendeu? E aí, se ela chega em cima da hora, é uma solução muito Deus Ex Machina. Chegou bem na hora pra salvar. E aí, a gente percebe o seguinte, nego falando que era um plano do Rei da Noite, né? Só que você percebe no momento em que isso não tem plano, porque quando o maluco joga a pedra, o cão, né? Ele joga a pedra no zumbi e cai no chão, um chão duro, e eles percebem que já dá pra passar, eles já vão imediatamente atacar os caras. E aí começa a solução desenfreada. Apenas quando eles estão prestes mesmo a morrer que chega o dragão. Então não foi o zumbizão lá, o Rei da Noite, segurando os caras para esperar o dragão chegar. Porque pensa bem, se o Rei da Noite fez isso, ele fez muito calculado. Tipo, não, ela vai chegar daqui a pouco, então se eu mandar os zumbis agora, vai dar tempo deles quase matarem os caras, não matarem na verdade, e aí ela vai chegar. E isso já é ruim, é tosco imaginar que teve esse tipo de coisa. E mesmo se deram um poder pro Rei da Noite, isso é fraco, gente, é uma solução preguiçosa, mano. Porque aí você vê, nesse 7º episódio, os zumbis atravessaram a muralha usando o dragão da Daenerys, né? Então, aí você começa a pensar o seguinte, se os caras não tivessem ido lá para pegar um zumbi e forçado a Daenerys a ir buscá-los, o Rei da Noite nunca atravessaria a muralha, porque a gente, espectador, a gente sabe que a muralha é mágica. O próprio irmão do Ned Stark, o Uncle Benjen lá, o tio Benjen, ele fala pro Bran que ele não pode atravessar a muralha porque ele é um morto-vivo, não tem como ele atravessar a muralha. O Bran sabia disso. E os zumbis jamais atravessariam a muralha. Talvez o Rei da Noite atravessasse porque tocou o Bran lá e o Corvo de Três Olhos até falou na época, ele te tocou, ele agora pode entrar aqui. Talvez por causa disso ele pudesse passar pela muralha também. Mas seria ele sozinho, os zumbis não poderiam passar pela muralha. O Bran sabia disso. E se o Bran fofocou lá pra Sansa e pra Arya a respeito do Mindinho e todas as tramóias dele, não custava nada. Então você percebe que o Bran se importa com o que tá rolando. Então não custava nada ele ter avisado o Jon de que, olha, fica tranquilo, cara, cuida aí dos nossos problemas aqui, do bem de Westeros, coloca essa mulher decente de Daenerys no lugar da Cersei, porque os zumbis não vão fazer nada, eles não conseguem atravessar a muralha, tá de boas. Mas não, o Bran não fez isso, porque se o Bran tivesse feito isso, os roteiristas tivessem optado por essa solução coerente, teriam que bolar um esquema mais inteligente de fazer o Rei do Norte atravessar a muralha, porque lá atrás eles criaram esse raio de magia que existe lá. Ai meu Deus, a gente criou a tal da magia.
magia. Agora nós temos que tirar essa magia porque os caras têm que entrar em Westeros. A gente tem que ver essa treta acontecer. Como é que nós vamos fazer os caras entrar em Westeros? Então vamos dar poder mágico pro Rei da Noite. O Rei da Noite sabia, porque ele tem poderzinho de visão, igual o Bran, sabia que os malucos iam lá pegar um zumbi, porque ele sabia que o Bran é o idiota que não os avisou que os zumbis não atravessam a muralha, e sabia que com isso iria um dragão, e aí ele teria um dragão para atravessar a muralha. Apelar para essa solução mágica, para essa solução de visão além do alcance que o Rei da Noite tem, é uma solução preguiçosa. Vamos falar que o Rei da Noite previu tudo, e aí a gente dá um dragão para ele. Mas como que nós vamos dar um dragão para ele? Ora, vamos fazer os personagens mais inteligentes de Westeros executarem o plano mais estúpido. Atravessarem o continente no meio de uma porra de uma guerra rolando para pegar um zumbi para convencer a pior pessoa da face da terra a nos ajudar. Ajudar a quê? A derrotar zumbi. Mas que zumbi se eles não podem atravessar a muralha? Foda-se, vamos falar que eles não sabem disso. Vamos esquecer esse lance de que eles não podem atravessar a muralha. Então vocês percebem como as coisas não... Como tá bagunçado isso, como não faz sentido, como tá uma zona, como eles não estão sabendo lidar com as próprias situações que eles plantaram lá atrás. Lá atrás eles plantaram esse lance de magia, fizeram o tio Benjen falar as coisas pro Bran, fizeram o Corvo de Três Olhos falar tudo, e não tá usando isso, não estão usando o resultado do Corvo, o resultado do Bran, o resultado da magia da muralha, não estão usando nada disso, eles driblaram tudo isso de uma forma mais preguiçosa do mundo, fazendo esse plano estúpido e dando visão pro Rei da Noite. Isso se o Rei da Noite tiver a mesma visão, como a galera aí tá chutando que tem, ou leu no roteiro vazado, não sei. Isso se ele tiver mesmo, porque até agora nada na série indica que ele tem. Então, o que dá a entender é que os zumbis ficaram lá parados esperando de bobeira mesmo. Ficaram lá por quê? Porque ficaram, foda-se, não importa. Se você compara, assiste 2 episódios em seguida, pega aquele episódio fantástico do ataque dos zumbis aos selvagens. Pega esse episódio, vocês vão ver o quanto os zumbis são frenéticos. Os caras não param, mano, os caras não param de matar. Eles vão pra cima. E aí você pega nesse episódio que os caras estão cercados, você vê a horda que tá em volta dele e você começa a reparar que não faz sentido que vá de 5 em 5 pegá-los. E que os caras dando uma espadadinha, o zumbi caia no chão e não tente mais matá-los. Porque vocês viram nesse último episódio, no 7º, quando eles cortam o zumbi no meio, o zumbi continua se arrastando, tentando pegar na perna dos caras. Ele continua. E o que aconteceu também? Eles meio que cagaram regra, né? Porque a regra lá atrás, e isso eu não estou enganado, eu fui pesquisar depois e realmente era assim. Zumbi morria com fogo. E o vidro de dragão servia para matar os White Walkers, não os zumbis. Que não são zumbis, né? São só walkers na série. Servia para matar os caminhantes, o Rei da Noite e os outros lá. Não os malucos, porque muita gente veio justificar, não, Bruno, os caras estavam conseguindo derrubar os zumbis porque eles estavam com armas de vidro de dragão. Mas não, isso não, teoricamente não era para surtir efeito. O que era para surtir efeito era aquela espada de fogo do maluco. Aquilo lá sim era para surtir efeito nos zumbis. O vidro de dragão não. Mas a série decidiu misturar tudo. O vidro de dragão serve pros zumbis também. Então vamos supor que uma porradinha de vidro de dragão nos malucos já fazia eles caírem no chão a ponto de não continuarem se rastejando e catando os caras. Mesmo assim, avaliando a situação, pelo frenesi que a gente já viu acontecer antes, não tem sentido aquela cena como um todo acontecer. Então essa resolução da muralha, apesar de ter que confessar que foi muito massa ver o Rei da Noite chegando e destruindo a muralha lá com o dragãozão de gelo, quando eu paro e penso, porra, mano, se os caras não tivessem ido pra lá, nada disso teria acontecido. Quando eu penso que Game of Thrones tem a solução mais vagabunda de roteiro que eu já vi numa história, me desanima um pouco. Me dá vontade de continuar vendo, obviamente, porque tudo que eles construíram até a 4ª temporada principalmente, vale muito a pena. Até a 4ª temporada eles ergueram personagens muito fodas, então a gente gosta desses personagens. Eu gosto da Daenerys, gosto do Jon Snow, gosto do Jaime Lannister, do Bronn, do Tyrion, de todos eles, gosto dos Dothraki em geral, porque até a 4ª temporada eles construíram muito forte. Da 4ª pra frente você percebe que eles estão... Bom, agora a galera já gosta deles mesmos, não precisamos mais trabalhar muito isso, é só
botar eles se encontrando, eles lutando e usar o massaveísmo aí, que o pessoal já tá querendo saber o que vai acontecer mesmo. Então eu quero continuar, porque eu quero saber o que vai rolar e tal, mas saber que tudo isso veio por causa de uma construção mal elaborada e preguiçosa dessas, é um pouco broxante, sabe? Tipo, porra, era Game of Thrones, cara. Uma série meio que, revolucionária, mano. A série de maior audiência de todas, maior produção. Pô, chegou nesse nível, eu fico meio desanimado em saber disso. Aí até brinquei no episódio anterior, né, que parece que é um roteirista novo que chegou e falou, agora vou ferrar o barraco. São os mesmos roteiristas, cara. Isso é meio chato, né? Então a hora que o Rei da Noite chega e destrói a muralha lá, até que é empolgante e tudo mais, só que não era pra ter acontecido, né? Não precisava terem ido buscar zumbi lá. E aí tem o lance da Sansa, Arya e Mindinho. Gente, essa foi, eu acho que foi a pior arco dessa temporada, com certeza. O pior núcleo, né, dessa temporada foi esse daí. Gente do céu. Vamos lá, no episódio 6, a Arya e a Sansa, desde antes, né, na verdade desde o 5, elas ficam de briguinha. Uma brigando com a outra. Você traiu a família, você ficou lá com os Bolton, você casou com o Tyrion, tal, você tava lá no palanque quando viu meu pai morrer. Sendo que se você buscar lá atrás a reação da Sansa lá no palanque quando viu o pai morrer, você percebe claramente que ela não tá confortável nem um pouco com a situação. Então a Arya tava falando bobagem. Aí você vê tudo isso, né? E você fala, meu, não faz sentido essas meninas tá brigando, cara. Elas sofreram pra caramba, elas finalmente se reencontram. A Arya tem um objetivo de destruir a Cersei, e em vez disso decidiu... Tudo bem ela passar em Winterfell, óbvio, pra rever a família, mas ela passa em Winterfell justamente pra ferrar a própria família, e essa tretinha não tava fazendo sentido. E aí você descobre no 7º episódio que elas estavam fingindo tretar. Para quê? Para enganar o Mindinho. Mas gente, vamos lá, olha isso daí. Os produtores quiseram enganar quem com essa história? Não quiseram enganar o Mindinho, quiseram enganar o espectador. Fizeram elas ficar tretando, fazendo uma encenação barata, como duas atrizes, tipo as personagens atrizes, os personagens atuando. Tudo isso pra elas enganarem o Mindinho, mas na verdade não tá enganando o Mindinho, tá enganando a gente enquanto público. Isso é babaca. Isso é babaca, porque pensa o seguinte, por que elas ficariam fingindo o tempo inteiro? Por que isso seria necessário? Ah, Bruno, provavelmente porque elas acham que o Mindinho tá olhando elas o tempo todo. O Mindinho tá ali de olho, então elas vão ficar fingindo o tempo todo pro Mindinho não desconfiar de nada. Tá certo, então vamos lá. Se o Mindinho tá de olho o tempo inteiro, como que ele não viu elas combinando esse plano? Como que ele não viu o Bran falando tudo isso pra elas? E como que ele não viu elas espalhando esse plano pra todos os vassalos que estavam naquela sala na hora da execução? Porque no momento da virada em que ela bota a Arya lá no meio da galera e faz a pergunta do eu te acuso de assassinato, não sei o que lá, Mindinho, você não vê nenhum dos vassalos reagindo com surpresa. Você não vê os caras, what the fuck? Did you see that? Não, você não vê nada disso. Os caras estão ali cientes da jogada, cientes do que vai acontecer. Os malucos do Vale e os outros nortenhos que estão lá. O único que foi pego desprevenido ali foi o Mindinho. Mas porra, se o Mindinho tá de olho em tudo, a ponto delas terem que ficar fingindo briguinhas, como que esse cara não viu elas avisando essa galera inteira desse plano? Se esse cara sempre foi tão traiçoeiro e tão inteligente, como é que ele não tinha conluio com nenhum dos soldados lá, a ponto de nenhum desses caras falar, ó, tá armando pra cima do céu, mano, fica de olho nessa treta aí. Não teve um que avisou esse maluco? Esse cara não era tão esperto? Cara, mano, era um personagem mais inteligente de Game of Thrones. Olha isso, enganaram o maluco que nem um imbecil. Mas tudo isso não foi pra enganar ele, foi pra enganar o público. Você percebe solução de roteiro imbecil. Vamos fazer uma virada foda aqui, o público vai ficar maluco. Mas se você começa a pensar um segundo, você vê que não faz o menor sentido isso daí, não tem porquê. Por que os caras não jogaram a sério com a gente? Por que não mostra a cena do Bran falando pra elas, olha, o Bran contando, irmãs, isso, as irmãs tramando. O Game of Thrones nunca precisou apelar pra esse tipo de coisa. Tudo sempre foi às claras. A gente via o que cada personagem fazia. A gente sabia, estava ciente das ações. E sabendo no que isso ia resultar. E mesmo assim a gente curtia. Agora não. Agora precisou fazer essa babaquice
de fingimento para enganar público, para gerar uma cena surpreendente. Game of Thrones tendo que apelar para esse tipo de roteirinho para surpreender seu público hoje em dia? Não, né, gente? E outra, esses caras do Vale deixaram o Lorde deles morrer com nenhuma prova, gente. Na palavra de um moleque maluco que acabou de vir do lado de lá da muralha. O moleque vem, fala tudo aquele monte de coisa. Você botou uma faca no meu pai, você falou isso pro meu pai, você tramou pelas nossas costas, você traiu minha mãe, a adaga era do fulano, não era do ciclano que se acusou. E os caras acreditam, só porque o moleque falou, não ergue uma prova, gente. Então, meu, a morte do cara é broxante, broxante. Assim, pelo menos a gente percebe que as meninas amadureceram, porque se elas estivessem fazendo essas briguinhas na real, ia ser tão frustrante quanto foi. Porque você ia ver que as personagens não amadureceram em nada, apesar de tudo que passaram, e não haveria um arco para essas meninas e tal. Mas a resolução foi tão mané, porque da maneira como foi feita, é forçação de barra você imaginar que o Mindinho não descobriu, sendo que tanta gente estava ciente de tudo que acontecia. Aquela sala tá lotada de gente. Todos ali sabiam o que ia acontecer e ninguém escapou pro Mindinho. Mindinho, o maluco que tem mais espião por aí. Ele e o Varys eram os caras dos espiões. E ele não sabia de nada disso? E aí você para e pensa, faz as perguntas. Sabe o que o Mindinho fala pra Sansa? De, olha, se pergunta o objetivo do outro, o que ele quer com isso, onde ele quer chegar. Aí você faz essa mesma pergunta, só que pra você mesmo, pensando no Mindinho. Se ele é tão esperto, o que ele tava fazendo ali naquela Winterfell? O objetivo dele não era se entrar no trono? Então o que ele tava fazendo lá? Ele esperava que ele ia casar com a Sansa para aí sim herdar o Winterfell? Para ele se tornar um Stark? Ó, ora bola, não precisa disso para herdar o Winterfell. A gente já viu que os Bolton se tornaram protetores do norte antes porque a Cersei nomeou e não eram Starks. Então não tem necessidade disso. Ele estava fazendo o que ali? Não tinha o Jon Snow para impedi-lo de fazer nada. O Bran, se fosse levar a sério essa situação, é só um moleque maluco que viu um monte de coisa lá além da muralha e pirou. Um moleque doido falando besteira. Ninguém acreditaria que ele é um corvo de 3 olhos. A Arya ia impedir de fazer alguma coisa? Não ia, porque o cara tem toda uma guarda junto com ele, ele era um lord. Então, gente, se fosse levar a sério no Game of Thrones de raiz, esse Mindinho tava lá marcando, fazendo nada, fazendo bosta nenhuma, ali pra morrer. Se você para e pensa, meu, o que esse cara tá jogando com essa Sansa há tanto tempo? Não faz o menor sentido com o que o personagem se mostrou até então nas demais temporadas. Um arco pífio, horroroso. Uma coisa também que Game of Thrones não fazia, já me encerrando aqui no raciocínio, e tá começando a fazer muito, é que eles não apelavam para repetiçõezinhas, ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, imaginando que o público não vai entender. Então rolou, mas o que tá rolando de repetição? Daenerys não pode ter filho, isso foi falado umas milhares de vezes nessa temporada. Eu sou o corvo de 3 olhos, acho que o Bran repetiu essa frase um monte de vezes. Cada personagem que ele encontrava, ele falava isso daí. Eu sou o corvo de 3 olhos. Sobre o rei os zumbis, que o exército dos mortos vai chegar e tal, falava isso o tempo inteiro se repetindo, a série se repetindo, cara. Daenerys não tem herdeiro, você é vulnerável, basta uma flecha, basta uma lança, o dragão, basta alguém jogar uma coisa que você cai, se você estiver voando. Ficaram repetindo esse tipo de coisa. Eu detesto. Você percebe que os caras estão meio sem criatividade para bolar diálogos melhores e estão apelando para as mesmas coisas sempre. Você vê aquela cena toda Foi da hora a cena, maneiro, né? Na hora que eles mostram o zumbi, né, pra Cersei e tal. Foi maneira aquela cena. Mas você percebe o quanto ela é longa, demasiadamente longa e por nada? Mostra os caras andando de uma ponta a outra, sentando, aí todo mundo senta, Sendo que Game of Thrones antes era rápido, né? Era uma construção rápida, bola ia direto pro ponto, porque tinha muita coisa pra passar. A impressão que dá agora é que não tem tanta coisa pra passar. Você percebe isso? Não tem tanta coisa. Toda a jogatina política, os vários núcleos interagindo, isso já não tem mais. Então, como não tem tanta coisa a passar, agora a gente pode dar ao luxo de fazer cenas maiores à toa, bobeira. Vamos mostrar o cara andando dali ali sem corte, vamos mostrar ele sentando, vamos mostrar a reação do olhar de cada um deles. Vamos enrolar, vamos dar uma enrolada. Então, muita gente falando assim, pô Bruno, é que falta pouco pra acabar, então a gente tem que correr, então tá saindo muito apressado mesmo. Mas na verdade é o contrário. Galera, se você parar pra pensar, já não tem mais muita coisa pra mostrar, exceto as resoluções.
Então não tem que ser apressado, dá pra fazer bem feito se os caras quiserem fazer. Mas parece que estão meio perdidos sem os livros do Martin mesmo, né, no final das contas. Eu achei a temporada mediana, como eu falei lá no começo. Eu tô aqui mais pontuando os defeitos, mas tem muitas qualidades. Já mencionei algumas cenas que eu gostei. Mesmo nesse último episódio, a conversa do Tyrion com a Cersei eu gostei. A do Jaime, quando ele abandona a Cersei, eu curti também. Algumas cenas envolvendo os dragões, na hora que eles queimam os Tarly lá, os pais do Sam, eu curti. O Sam curando o Ser Jorah lá na cidadela. Até mesmo o lance Targaryen envolvendo o Jon Snow, tudo isso eu gostei um pouco. As soluções estão sendo boas. Percebam, os zumbis entrarem em Westeros é uma puta solução. Eu quero ver essa treta. Eu quero ver os dragões lutando agora, um com o outro. Quero ver a Daenerys se juntando com o Norte, com todos os outros exércitos e combatendo os zumbis. Quero muito ver isso. Tô feliz que estou vendo, mas ao mesmo tempo estou triste porque as soluções que estão arrumando para isso acontecer estão preguiçosas, estão fracas, não estão no mesmo nível das temporadas anteriores de Game of Thrones. Espero que eu tenha dado alguns argumentos que demonstrem o porquê que eu tô sentindo isso, beleza, galera? Enfim, que vem aí então agora, sei lá quando é que vai chegar essa última temporada, diz que vai ser a segunda parte da 7ª, não vai se chamar a 8ª temporada, e vamos ver, tomara que melhore. Apesar de eu duvidar, eu acho que vai ser mesmo nível agora essa novelinha. Virou uma novela, né, galera? É Jon Snow pegando a menina, é Dany no final, Dany, virou uma novelinha, coisinha básica. Mas vamos ver, muita gente falando no meu último vídeo, para de ver, para de ver. Mano, que para de ver? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, fazer o quê? O 6º episódio foi ruim, compensação o 4º foi muito bom, o 7º foi ruim, compensação o 1º foi muito bom. E assim por diante, né, galera? Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Diz aí nos comentários se você concorda ou discorda. Até mais.